O Forte Pau-X, fundado pelos portugueses em 1697, na parte mais estreita do rio Amazonas, como forma de proteger os domínios da coroa de invasores, deu origem ao que primeiro chamou-se Missão de Santana, e que posteriormente, em 1758, receberia o nome de Vila de Óbidos. E no seu avanço, passou a receber inúmeras levas de estrangeiros, destacando-se italianos e também os judeus marroquinos. O meu pai veio de Marrocos com 13 a 14 anos de idade, mandado buscar por um tio que exercia o comércio em Parintins. Foi-lhe concedido uma canoa com 4 homens e eles vieram visitando todos esses municípios entre Parintins e chegou em Óbidos. Meu pai se agradou e aqui ficou, morando no Trapiche, não tinha recursos e também não tinha nem sequer conhecimento. E vendia na cidade, como se vende hoje doces no cinema, vendia botões, agulhas, essas miudezas, e com isso foi ganhando a vida. Isso aqui é a parte mais estreita do Rio Amazonas, chama-se a garganta do Rio Amazonas. 92 metros de profundidade por 1.600 metros de largura e corre uma velocidade de 6 milhas por hora o Rio Amazonas aqui. Por isso que chamam de garganta do Amazonas. Tudo o Rio Amazonas passa obrigatoriamente por Óbidos. Então automaticamente ele é o mais fundo, a região mais funda do rio aqui. Em 1965 eu estive aqui no norte, onde conheci uma senhora chamada Mary Amoy. E tudo bem, começamos a conversar, não é bem namoro, mas uma simpatia, né? Ela esteve lá, foi para São Paulo, aí lá começamos a namorar. Em 1966, eu casei na cidade de São Paulo e fui convidado pelo irmão dela, Isaac Amoy, a fazer parte da equipe de trabalho deles. E vim para cá, para o norte, para Óbidos. Depois de Belém, Óbidos era o segundo porto exportador do Pará. Entre as 3 usinas, nós tínhamos uma média de 2.000 pessoas que trabalhavam, entre a juta, castanha e serraria. Sou e Amoy e companhia, a firma Amoy. Depois nós tínhamos Chocró e companhia e Beliche, o velho Jaime Beliche, que depois passou agora atualmente por Marco Jaime. A Rua da Beira era a rua mais importante de Óbidos. E ela era inicialmente quase que só portugueses e italianos. Posteriormente que entraram os judeus com grandes dificuldades. Aqui na frente tinha um campo em que os italianos jogavam um jogo que até hoje praticam muito na Itália, e os judeus eram sempre convidados para os festejos dos vencedores. E aos domingos recebiam sempre como presente uma macarronada feita pela matriarca das famílias italianas. Este prédio aqui, onde foi a loja do meu pai durante 60 anos, aqui se vendia calçado, se vendia tecido, se vendia relógio, perfumes finos, e meu pai ficou aqui a vida toda. Lá, aquele prédio que é Iudice hoje, lá residia a família Aldai. Posteriormente foi vendida, essa família foi embora de Óbidos. Muitos anos depois veio para cá o senhor Davi Razan. Nesta casa um fato interessante que eu presenciei quando criança. O meu pai foi chamado 11 horas da noite para ir dizer a Shema. E felizmente chegou rapidamente, porque era vizinho da casa de residência do meu pai, e ele faleceu ouvindo a Shema depois de tantos anos. Lá aquela casinha que tem uma janela aberta foi a residência do meu pai durante a vida toda aqui em Óbidos. Este prédio serviu como sinagoga. Se reuniam aqui sábado, Páscoa. Naquela época dava acima do necessário, eram muitos forasteiros que vinham no regatões, então se fazia a reunião aqui. A única coisa que a gente faz aqui
fazia quando eu cheguei, era dia de Yom Kippur. Se reunia na casa da minha sogra, dona Rebeca Moi. Minha mãe veio da Alexandria para a cidade de Prainha. O pessoal que vivia em Prainha eram pessoas muito atrasadas naquela época e se admiravam muito dela. Tudo que ela usava, porque você sabe que nos países árabes, de qualquer maneira, mesmo não sendo, as joias são muito usadas. E ela tinha muitas joias, muitos brincos. E ela usava. O pessoal da cidade começaram a chamá-la de Dona Rica, quer dizer, a Dona Rica. E a mamãe não se incomodou com isso, porque o nome Rebeca era pouco usado, ninguém conhecia. E ficou Dona Rica, até no final da vida dela, ela foi Dona Rica. Você sabe que a vida não é feita só de trabalho, né? E os nossos patrícios, todos tinham um momento para brincar, para gozação. Bom, nós tínhamos aqui um patrício que, dia de Kippur, ia para as nossas cerimônias todo novo. Impecavelmente, roupa nova, sapato novo, isto todos os anos. No outro dia, ele já no comércio, começava a atender os fregueses. E um falava que precisava de um sapato. De um sapato bom, folgado, que não dê calo, perfeitamente. Eloy, que era o funcionário de confiança, vai buscar aqueles que tem lá em cima, que são os sapatos só para freguês especial. Era o sapato que ele tinha usado. Colocava no pé do caboclo, às vezes dava o dobro do pé. Mas aí ele riscava um pouco e dizia, tá batendo algum calo? Não, então tá bom. Deixa aí mesmo assim, folgado, que tu vais andar muito. E assim ele ia vendendo peça por peça. E nós nos perguntávamos por que ele não precisava. E que os judeus da Amazônia sejam sempre lembrados por outros judeus com respeito pelo seu comportamento, pela sua honradez e pela sua fé.